E aí, sexto ano, preparado para finalizar mais um pet? Isso, vamos finalizar o pet número 4? Let's go? Se liga na minha dica! Hello everybody! Good morning! A happy day for you! Um bom dia alegre para todos vocês. Hoje vamos para mais 2 semanas do patch número 4, week number 3 and number 4. Venham comigo, sexto ano, e se liga na minha dica, ok? Antes de mais nada, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Às vezes tem aquele amiguinho que não tá vendo vídeo nenhum, não tá estudando, não tá tendo nenhuma ajuda em casa, então tem dificuldade. Compartilhe esse vídeo com ele, né? Você estará ajudando a mim, a você e outras pessoas. E é tão bom compartilhar coisa boa, pelo menos eu espero que meu conteúdo seja algo legal para todos vocês, tá? E antes de mais nada também, eu quero falar sobre o dia de hoje. Que bom que está chovendo, né, gente? Né? Estava um tempo tão seco, tão quente. Today is a rainy day. Rainy, chuvoso, ok? O que acontece? Eu fiz um vídeo ontem e acabei deixando lá uma palavrinha errada, mas a culpa não foi minha, tá, gente? Esses corretores às vezes nos corrigem mesmo sem estarmos errados, não é mesmo? Né? Eu fui escrever rainy e ele acabou corrigindo colocando rainha. Nada a ver, so sorry. Tá? Mas nas minhas descrições eu já corrigi falando que esse é um erro do corretor e não meu, né? Eu peço desculpas mais por não ter percebido antes da publicação, tá? Uma coisa que eu gostaria de comentar também, pessoal, é porque eu acho que como a gente está em casa, fica um trabalho mais humanizado. Porque querendo ou não, a gente começa a gravar em casa, que não é minha sala de aula, né? Eu faço da minha casa, dos meus ambientes, a minha sala de aula. Então acaba que é cachorro latindo, um rádio tocando, sempre vai ter um barulho, por mais que a gente tente ter silêncio, por mais que a gente tente, né, ter um ambiente bem legal, sempre há algum probleminha. Então sempre peço desculpas aí sobre isso para vocês, mas às vezes nem é culpa minha e não é o que vai interferir no nosso conteúdo ou na nossa aula. Mas deixamos as conversas de lado e vamos lá, sexto ano, para o conteúdo da aula de hoje, ok? Let's go! A semana de hoje ainda continua falando desse joguinho, né? Do game Minecraft, que é um jogo que vocês curtem muito, que vocês conhecem, mesmo quem não joga ou não teve aquele contato com o jogo, já pelo menos ouviu falar. Tá? Existe também o Minecraft na versão educacional. Eu, ano passado, trabalhei numa escola particular, a qual oferecia a nós professores um treinamento com a Microsoft, né? Então a gente fazia esse treinamento com a Microsoft, até deu uma gaguejada aqui, Microsoft, tá? E esse treinamento dava, né, a gente acesso a vários aplicativos, vários conhecimentos, a vários cursos. E um dos conhecimentos era fazer com que o Minecraft, com que esse jogo fosse introduzido na nossa sala de aula. Então, é uma maneira muito legal de jogar e uma maneira mais legal ainda de aprender. Eu gostei muito, achei muito interessante. É um pouco difícil, né? Porque eu imagino assim como para o jogador normal, num jogo normal, mas é interessante porque é sempre bom aprender em plataformas diferentes, de maneiras diferentes, né? Uma maneira bem interativa, bem engraçada, bem dinâmica, né? E bem atuante, né? E tudo que envolve tecnologia chama a atenção de todos nós, não é mesmo? Então é bem legal, porque você dá várias aulas diferentes, de vários conteúdos diferentes dentro do jogo. Claro que às vezes a pessoa não vai ter esse aplicativo em casa, não vai ter esse conhecimento, não vai ter acesso a isso, mas a gente pode transformar, né, outros jogos em jogos educativos, né? Existe, por exemplo, o Duolingo, tá? E também existe algumas maneiras de você fazer jogos. Por exemplo, tenho uma atividade que envolve o Fire, tá? O que acontece? Ele, né, Free Fire, desculpa, so sorry, Free Fire. Hoje eu tô errando tudo, so sorry. É uma atividade escrita, é uma atividade de jogar na escola, sem ter o quê? O videogame ou o celular. Então é muito interessante, tem muitas formas de você adaptar jogos, tá? Então aqui, tá mostrando nessa telinha aqui, tá? Para vocês, nessa tela a gente tem o quê? Um desenho que se remete ao assunto. Né? Primeiro, né, a pessoa que criou essa apostila falou que a gente continuaria falando sobre o Minecraft, né, falaria do jogo. Por que continuaria falando do jogo? Né? Então, primeiro foi explicado isso para vocês. Para quê? Para introduzir o assunto. Para explicar sobre o que seria falado, para te ajudar, para clarear as suas ideias.
Depois, conforme vocês podem ver o cursor do meu mouse, tem essa gravura. Sempre vou bater nessa tecla, gente. Vocês já viram que eu sou bem repetitiva, né? Eu vou falar o que para vocês? Que a figura é uma forma de o quê? De contar o assunto, te ajudar a interpretar, te ajudar a entender, te ajudar a aprender, te ajudar a encontrar as respostas. Mesmo que você não saiba tudo que está escrito, algumas coisas você vai associar pelo local que as palavras estão, né? Pelo contexto, pelas cores, pelas figuras. A imagem é uma forma textual. A imagem também é uma maneira de você entender, de você ler, tá? Então, sempre observe as imagens, tá? Vamos para o texto aqui, então. Hoje é um textinho bem menor, na verdade é praticamente só frases mesmo, mas a gente chama de texto porque é a base para as perguntas aqui da atividade dessa semana, tá? Então, vocês já analisaram aí, né, a imagem, é uma parte do jogo, tá? Realmente, uma das formas de jogar aqui, nesse Minecraft educacional, né? Minecraft Education Edition. Tem essa atividade mesmo, onde a pessoa está num campo. É bem interessante, onde ela vai ter que construir as coisas. É muito diferente, é muito legal, tá? What is Minecraft Education Edition? É uma pergunta. What is? Eu acho que muitos de vocês em algum lugar já ouviram essa pergunta. What is? A mais famosa é What is it? Né? O que é isto? Né? O que é isso? Tá? Então, what is? What é o que ou qual. Então, sempre que você ouvir a palavra what é isso. O que ou qual. Is é o verbo to be. Lembrando que esse verbo to be está no singular e está no tempo presente. Como aqui eu estou falando só do Minecraft, estou falando de uma coisa só. Então, nesse caso aqui, what is Minecraft Education? O que é, né? O que seria, né? O que é o Minecraft Education Edition? Education e edition são palavras cognatas ou palavras transparentes. Palavras que só de olhar você já entende. Então, education, educação, educacional. Edition, edição, tá? Só que se lembrando, né? Vem ao contrário que está caracterizando. Edição educacional, tá? Minecraft Education Edition is an open world game that promotes creativity, collaboration, and problem solving in an immersive environment where the only limit is your imagination. O que acontece? Aqui tem várias palavras cognatas. Vamos lá. Já falei da education, edition, já falei também, já falei só das duas, na verdade, né? Mas tem aqui, ó, promotes, creativity, collaboration, problem, solving. Dá para ter uma dedução, mas ela não é bem uma palavra cognata, né? Immersive, tá? Aí aqui tá aqui, ó, limit e imagination. Tem que ter uma música, né, com essa palavra aqui. Então, ó, aqui tá mostrando o quê? Que promove criatividade, colaboração, problema, imersivo, que mais? Limite, imaginação. Então, parte da frase eu já entenderia só por essas palavras cognatas, mas eu não vou ler o texto de forma solta. O que está me ajudando a entender são o quê? Primeiro a imagem, porque eu já sei o que é, e meu conhecimento prévio sobre esse jogo, que eu sei o que é esse jogo, Érica, mas eu não sabia o que era a forma educacional. Mas você associa, é uma forma do jogo, né? É uma outra plataforma desse jogo usada na escola, usada para ensinar. Então, mesmo a gente não conhecendo, a gente começa o quê? A deduzir as coisas, a pensar as coisas, né? Vamos para as próximas coisas, para serem traduzidas, mas novamente aqui o verbo to be. Aqui apareceram os artigos, né? O artigo indefinido, an, e aqui de novo, an. An quer dizer um ou uma, é o artigo indefinido. Indefinido é aquele que não define, não especifica. Sempre vai vir acompanhado de um substantivo, né? Ou seja, uma palavrinha, um nome, no singular. Em inglês é usado somente no singular, ok? Então, o que acontece?
An open world. Aqui, ó, a palavra open, sempre ele vai estar associado à primeira palavra que ele acompanha. Por mais que open world esteja junto, sempre vai olhar a primeira. Então, open começa com vogal e lê como vogal, tá? Então, eu sempre vou olhar. Começou com vogal e tem som de vogal, eu vou usar an. Aqui embaixo é a mesma coisa, an immersive. É como se formasse uma sílaba, é como se fizesse uma ligação de som. Então, por isso que eu só uso an antes de palavras que comecem por vogal ou tenham som de vogal. Por que eu estou falando do som? Quando vocês estão no sexto ano, a maioria dos professores falam assim, an antes de palavra que começa com vogal e a antes de palavras que comecem por consoante. Eu vou falar a, porque quando eu tô lendo eu falo a, mas poderia ser a, tá? O que acontece? Não existe só vogais com som de vogal. E nessa regra, quando você começa a aprender mais inglês, você vai ver que eles olham não somente a letra que começa a palavra, mas também o som, a pronúncia. Então, por isso que sempre que eu vou ensinar, eu vou falar, observe se tem a letra começando, mas se também o som é daquela letra, tá? Então, aqui, ó, começou por O, que é uma vogal, e tem som de O. Tem som de vogal. Começou por I, que é uma vogal, e também tem som de I, que é uma vogal. Entenderam? Tá? Então, aqui, an. Um ou uma. Então, ou seja, resolução de problemas em o quê? Ambiente, environment, imersivo. Em né? Não é de quantidade, é para especificar que é um ambiente imersivo qualquer, tá? Aqui apareceu outra palavra questionadora, where, onde, tá? Mas aqui tá bem fácil de traduzir essas frases. Eu já ajudei vocês na maioria das coisas. O verbo que mais apareceu foi o verb to be, is, singular, que vai ser é ou está, né? Porque o significado do verb to be é ser ou estar. Como aqui tá no singular, vai ser sempre isso. É, está, tá? A palavrinha and aqui, tá, gente, com a letra A, é para ligar, adicionar informações. E, né, ou seja, aqui, ó, promove criatividade, colaboração e resolução de problemas, solução de problemas, ou seja, mais isso, além disso. Ou seja, além de tudo, também faz isso. Então, esse i é para adicionar, assim como ocorre no português, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem a fonte Minecraft Education Edition, disponível em, né? Aí tá mostrando o site, tudo bonitinho, a data de acesso e assim por diante, tá? Que nem eu falei, eu não vou traduzir tudo, porque vocês têm que aprender a juntar as palavras, juntar as informações e formar o contexto. Mas com a minha explicação, eu imagino que vocês já tenham entendido, porque eu praticamente já contei o que realmente está sendo falado, tá? Vamos lá. Question number 1. De que site a imagem acima foi retirada? Aí falou se é do Facebook, se é do Twitter, se é do YouTube, do Pinterest, do Minecraft ou Minecraft Education. É só pensar no assunto falado e pensar o quê? Eu já mostrei para vocês onde está a fonte, então é só dar uma olhadinha, tá bom? Number 2. Com base na imagem acima, ou seja, na imagem que a gente viu antes, que a gente analisou antes de começar a aula mesmo, quais são as formas geométricas usadas para construir os cenários e os personagens do game? Lembrando, pessoal, que é só observar atentamente a imagem. Mesmo que não tivesse essa imagem aqui, você que já jogou ou já ouviu falar no jogo, vai lembrar, qual que é a imagem, né? Qual que é o símbolo geométrico, qual que é a figura geométrica? Ah, é um retângulo, é um quadrado, é um triângulo, é um círculo, é uma esfera, um cilindro. Isso que são formas ou figuras geométricas, tá? Então, por exemplo, você está na telinha do seu celular, pode ser que esteja o quê? A minha imagem quadrada, retangular, né? Você está fazendo um desenho, pode ser que o seu desenho vai ser através de um triângulo, um círculo, e isso são formas geométricas. Então, volta lá em cima, tá? E observa, tá? Qual é essa forma geométrica, tá bom? É super fácil. Aí você coloca aqui, por favor, tá bom? Vamos lá. Number 3. Relacione as duas colunas para descobrir o significado das expressões dadas em inglês, tá? Algumas coisas vocês já aprenderam comigo, outras não tenho certeza, mas vamos tentar analisar juntos. Eu não vou ler essa parte de tradução. Eu não vou dar as respostas, apesar que, à medida que eu for analisando, eu imagino que vocês encontrem, né? Ou seja, vão deduzir a resposta, tá? How it works. Se você procurar a palavra work
no dicionário, né? Esse S aqui, gente, não quer dizer que é plural, não, tá? Nesse caso aqui, it works. Ganhou o S porque está acompanhado pelo it. It é ele ou ela, terceira pessoa do singular, tá bom? A palavra work, além de ser trabalhar, ela pode significar funcionar. Por quê? As pessoas trabalham, mas as máquinas funcionam. Então, quando você olhar a tradução da palavra work, tenha em mente isso. Vai te oferecer várias traduções e a primeira é trabalhar. Mas normalmente eu não falo que uma máquina trabalha, ou que o relógio trabalha, ou que o jogo trabalha. Eu vou falar que a máquina funciona, que o relógio funciona, que o jogo funciona. Tá bom? E aqui, how. How é para perguntar como, de que maneira, de que jeito, tá? Classroom. Lembram que eu falei sobre o lugar que eu estou explicando para vocês? Que a minha casa se tornou a sala de aula? E assim como a casa de vocês. Então, classroom, sala de aula. Então, aqui, ó, class, classe, sala. Room, cômodo, quarto. Então, é o que tipo de cômodo? Um cômodo para aula. Então, é a sala de aula. Então, classroom, repeat, classroom. É a sala de aula, tá? What is Minecraft? Esse aqui eu não vou explicar porque a gente já viu lá em cima, se lembram? Creativity and collaboration. Também já falei sobre isso, mas para dar uma dica, é só pensar que são palavras cognatas ou palavras transparentes, tá bom? Na letra E, the only limit is your imagination. A única palavrinha que eu vou explicar que eu não falei ainda é a palavra only. Only quer dizer apenas, somente. Então tá reduzindo aqui o meu campo quando eu falo only, tá? Apenas, somente, tá? Problem solving, também já falei sobre isso. Algumas coisas já falei lá em cima, por isso que eu não voltei a repetir. E a gente precisa o quê? Aprender a pesquisar e pensar. Conto com vocês, ok? Vamos lá. Number 4. Leia novamente esse texto localizado logo abaixo da imagem ilustrativa do Minecraft, tá? Vou ler novamente, que é bom que vocês vão treinando listening e pronúncia, tá? Vamos lá, todos juntos? Leiam aí do outro lado junto comigo. Não deixem de ler, por favor, conto com vocês. Minecraft Education Edition is an open world game that promotes creativity, collaboration, and problem solving in an immersive environment where the only limit is your imagination. Tá? O que acontece? Aqui tem várias palavras grifadas. Game, creativity, collaboration, environment. A palavra environment, uma curiosidade, significa ambiente, meio ambiente. Não é só a natureza, é o ambiente ao nosso redor, tá? Também posso falar sobre isso. Limit, imagination. Aí tá perguntando, de acordo com a descrição acima, o que o game promove? O que ele promove? Eu já expliquei lá em cima. Para eu saber o que ele promove, eu teria que encontrar o quê? O verbo promover, o verbo dar, algum verbo, alguma palavra que me mostrasse o que ele faz, o que ele me dá, o que ele me oferece, tá? Eu já expliquei lá em cima, mas aqui as palavras grifadas te ajudam a encontrar a resposta. Se você sabe o que essas palavras significam, você vai saber qual é a resposta. O número 5 também depende dessa frase, só que o número 5 está falando assim, ó. As palavras destacadas no texto são nouns, substantivos, ou verbs, verbos. Para ser substantivo, tem que estar nomeando alguma coisa. Para ser verbo, tem que falar de ações. Aí vamos voltar lá. Creativity. Vou traduzir. Criatividade. Eu, criatividade. Você, criatividade. Nós, criatividade. Existe esse verbo? Existe essa ação? Para eu diferenciar, para eu saber essa resposta, tá? Eu tenho que saber o quê, tá? Ou seja, eu quero saber aqui, né? Ó, as palavras destacadas, ainda falo para vocês, ó. No texto da questão 4, são substantivos ou verbos. É um ou outro. Não vai ser alguns verbos e alguns substantivos, não. E não quer dizer que é um, dois ou três. São todos dessa questão, tá? Então, vocês vão olhar aqui. Tá falando de ações, de coisas que vocês podem fazer? Ou tá falando de coisas? Tá falando de alguma coisa? Tá nomeando alguma coisa? De um substantivo, tá? Pensem aí, tá? Então, aqui,
A gente finalizou essa semana number 3 e a gente vai correndo aqui para a semana número 4, tá? Estão bem simples esses dias, tá bom? Aí apareceu esse textinho que também tem imagem, olha que legal. Eu tenho achado que a semana 3 e 4 está mais fácil que a semana 1 e 2, tá? Vocês do sexto ano, eu acho que levaram um pouco de desvantagem com relação ao sétimo ano. A primeira e segunda semana do sétimo ano estava mais fácil que a de vocês. Então essa agora eu estou achando um pouquinho mais simples. Espero que vocês também estejam gostando aí do outro lado, tá? Então aqui eu tenho uma imagem que me ajuda a imaginar do que se trata, a imaginar o que pode estar acontecendo. Vamos ver o título? Vai estar embaixo um título de novo, mas eu já vou mostrar aqui para vocês. Se que está em negrito, se está centralizado, né? É o título. Então, se eu perguntar qual é o título, é só procurar o que está centralizado, o que está de forma importante, o que está em negrito, tá? Not everyone is your friend. Eu imagino que pelo menos uma palavra nesse título vocês reconheçam. Qual é a palavra? Yes, friend. Friend é uma palavra que pode ser amigo ou amiga. Tem outra palavrinha que vocês conhecem, vamos ver? Isso, a palavrinha not. Not quer dizer não, é uma palavra negativa. Só que nesse caso aqui, uma curiosidade, eu não vou falar não, eu vou traduzi-la como nem. Mas a palavrinha nem também é uma palavra negativa. Por quê, Érica? A palavra everyone significa todos ou todas. Ah, Erika, mas eu já ouvi que everybody também é isso. São da mesma família. Everybody, everyone são da mesma família e ambas significam todos ou todas, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se aqui ficaria melhor, ó, só para vocês entenderem por que eu falei da tradução do not, tá? Não todos é seu amigo ou sua amiga. Fica esquisito, não fica? Mas se eu traduzir como nem todos... Tá vendo? Então, já viram que dá diferença do não pro nem? Então, sempre que vocês forem traduzir para o inglês, né, do inglês para o português, melhor dizendo, observe o que fique melhor, tá bom? Então, aqui, ó, a palavra everyone, ela tem que carregar o verbo no singular, por isso que eu usei is. Tá? Então, sempre que usar esse tipo de pronome, né, esses pronomes indefinidos, eu tenho que usar o verbo no singular. Apesar de que, ao traduzir para o português, normalmente a gente vai adaptar. Então, para nós, combinaria mais uma tradução no plural. Então, nem todos são seus amigos. Mesmo eu sabendo que o is é ou está, mesmo eu sabendo que o is é singular, não está errado, viu, gente? Vocês vão pensar assim, não, mas que confuso. O is aqui, né, é ou está, e eu falei que são, mas é porque a gente tem que adaptar para a nossa língua. Você tem que adaptar as suas regras, as regras do português, as regras do seu entendimento, tá? Mas aqui, ó, nem todos o que são seus amigos. Ou seja, nem todo mundo é seu amigo. Eu tenho essas duas formas. Para eu traduzir o is aqui no singular, eu teria que transformar esse everyone em todo mundo. Então, nem todo mundo é seu amigo ou sua amiga. Assim como a palavra friend, a palavra your, que é um possessivo, né? Ela também faz masculino e feminino, seu ou sua, tá? Aí aqui tá assim, ó. People who only call you when they need something aren't your friends. Somebody... Aí aqui tem um balãozinho da pessoa aqui conversando com alguém. A gente já imagina o que ele quer, né? Do que ele precisa. Vou deixar vocês imaginarem aí. O que vocês acham, né? Vendo esses cachos, vendo isso tudo aqui, né? Parece um caminhão, um guarda-roupa, não sei. Ele tá ligando, será que para alguém, né? Tem a chaminézinha aqui. Então, observem a imagem e tentem deduzir o que está acontecendo, tá? Aqui apareceu o verbo to be na negativa. Aren't é a mesma coisa que are not. Não são, não estão, tá? Então, aren't é a mesma coisa que are not. A diferença é que aren't é a forma reduzida ou abreviada, tá? Então, aqui, ó, people, pessoas. Como eu tô falando de pessoas, sujeito, alguém, eu vou usar o pronome relativo who, que se refere a alguém, quem. Pessoas que, tá? Mesmo que who signifique quem, nessa frase que eu vou adaptá-lo, tá? Então, eu posso usar também a palavra que para se referir a ele, tá? Então, people who, pessoas que. Somente, lembra que a gente falou disso na aula anterior? Somente, apenas, só, né? Então, pessoas que
Só ligam, call. A palavra call é o ligar, falar, chamar pelo telefone. Então, I will call you. Eu vou ligar para você. I will call you. Eu vou falar com você, eu vou chamar você, mas sempre pelo telefone, seja celular ou fixo, tá? Então, ó. Só apenas ligam para você when, quando, tá mostrando o momento, né? When, they need, quando elas precisam. O they aqui é um pronome pessoal, eles ou elas. Mas eu vou traduzir como elas porque ele se refere a quem? A pessoas. Mas para eu não repetir a palavra people de novo, para eu não colocar a palavra people novamente, ou seja, a palavra pessoas, eu coloco they, coloco elas. A gente faz isso no português também. A gente usa os pronomes pessoais para substituir, para se relacionar a palavras já mencionadas anteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, ou seja, tá falando que quem? Essas pessoas, né, que nos ligam, né, e elas nos ligam quando? Quando elas precisam de algo, né, e essas pessoas o quê? Não são... Erika, mas o verbo to be não é ser ou estar? Sempre observe qual o sentido será melhor, se é o ser ou estar. Nesse caso aqui é o ser, então não são seus amigos ou suas amigas. Que nem eu falei, friends pode ser amigos ou amigas e o your, seu, sua, seus, suas. Aqui deu um pouquinho de vocabulário, tá? Depois eu vou falar sobre ele, mas aqui tem o título. Aqui novamente o título um texto, quer dizer, aqui tem o título novamente, você lembra que eu falei lá em cima? Se tá em negrito, tá centralizado, tá de forma importante, é o título, e realmente era o título. Mark the ones who think of you only when they need, because they are not your friends. Staying away from them may give you some room to meet and know some real friends. O que acontece, galera? Aqui apareceu novamente, ó, are not. Só que aqui apareceu de forma completa. Lembra que eu falei lá em cima? Aren't e are not é a mesma coisa. Apareceu muitas palavras que a gente já tinha visto lá em cima, né? Ou seja, they need, né? When they need, né? Então aqui apareceu várias frases já que lá tinham lá em cima, né? Your friends e assim por diante, tá? Aqui, ó, mark tá aqui embaixo no vocabulário. Aqui tá falando, ó, marque, anotar, assinalar, marcar. Ou seja, tenha isso na sua mente, marque isso, tá? Somebody, que apareceu lá no balãozinho de pensamento, né? Mas no caso lá não é pensamento, se ele tá conversando, é o balãozinho de fala, né? É a abreviação de WhatsApp. No caso, o que seria o WhatsApp? É a gíria, é uma contração. Contração é uma abreviação, uma junção, tá? De WhatsApp. O aplicativo WhatsApp surgiu dessa expressão, tá? Então, what's dessa expressão e app de aplicativo. Então, a fala é WhatsApp. E aí, como é que você vai? O que você manda? O que é de novo? Então, aqui tá falando que é uma gíria, igual eu falei, uma expressão, uma gíria, que quer dizer o quê? E aí, cara, o que tá pegando, mano? O que foi, cara? Pode ser o que eu falei, pode ser isso aqui também. O que foi? O que tá pegando? O que rola? O que tá acontecendo? Quais são as novas? Tá? Pode ser várias coisas nesse contexto. Ah, e o que tem a ver o WhatsApp com isso? Porque pelo WhatsApp você procura saber como as pessoas estão e etc, né? Hoje em dia não é só para isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui deu um pouquinho de vocabulário, algumas coisas eu expliquei lá em cima. Vou explicar só mais algumas para ajudar vocês. Novamente, eu usei o who aqui. Who quer dizer quem, mas aqui ele está agindo como pronome relativo, porque está se referindo a uma pessoa, está se referindo a alguém. Então, eu posso traduzi-lo como que também. A palavra ones aqui... A palavra once, ela aqui, gente, ela não quer dizer uns. Ela não tá falando de número um no plural. Ela tá se referindo a pessoas. Essa palavra aqui, once, ela também pode se referir a alguém, que eu não sei quem, tá? Pode ser qualquer amigo, qualquer pessoa, tá? Então, por isso que eu usei a palavra one. Tá? Ou seja, marque, assinale aquele, né, que pensa em você, né, somente quando eles precisam. Because é o porquê da resposta. Para nós seria o porquê junto, tá? Staying alguém, stay away. A palavra stay é ficar ou permanecer. Quando eu junto ela com stay away, tipo assim, se mantenha longe, mantenha distância, tá? Então, stay sozinho,
ficar ou permanecer. Mas se eu juntei aqui com away, nesse contexto, nesse texto aqui, vai me mostrar isso, tipo assim, mantenha a distância de quê? Deles. Então, eu usei esse from para mostrar de quem, né? A partir de qual origem eu tenho que manter essa distância, tá? Manter a distância de quem? Deles. A palavra them é eles para objeto, para quem recebe a ação, para quem sofre a ação. E o they, né, que é esse aqui, é o eles ou elas para quem faz a ação, para o sujeito da frase, tá? Aqui, give, dar ou doar. Meet, meet é encontrar ou conhecer, tá? E aqui é o know, que é o também conhecer, mas de saber, de ter conhecimento, tá? Então vamos lá para as perguntas agora. Já dei várias explicações para vocês. A ilustração ajuda a entender melhor o texto. Not everyone is your friend. Por qual motivo? Por isso que eu falei para vocês, observem os detalhes, as cores, os objetos, a situação, a história. Imaginem que vai ajudar você a deduzir e responder a questão número 1. Number 2. Qual é o assunto principal do texto? A gente repetiu várias vezes uma palavrinha lá, eu falei sobre isso, e é uma coisa que realmente a gente tem que ter atenção ao nosso redor, né, gente? As pessoas que participam da nossa vida, as pessoas com quem a gente convive, em quem a gente confia, né? Então, é uma entrega muito grande. E no mundo de hoje, pessoas confiáveis, legais, são raras. Então, esse texto também ajuda de uma forma divertida, diferente, de uma forma educativa, fazer você pensar isso. Volta lá no texto, volta no título, volta nas palavras que se repetem, tá? Volta na minha explicação que vocês vão entender melhor, tá bom? Tem uma frase lá, então, que ajuda muito a entender essa aqui, número 2. Number 3. De acordo com o texto, o que podemos concluir sobre as pessoas que só nos ligam, tá vendo? Olha a fala aqui, ó, essa frase aqui. Quando elas precisam. Aqui eles separaram essa palavra aqui, nem sei porquê, não precisava. Né? Então, vou até repetir a pergunta, tá, gente? Que eu fui falar sobre isso. De acordo com o texto, o que podemos concluir sobre as pessoas que só nos ligam quando precisam de nossa ajuda? Isso aqui, independente do texto, já dá pra gente pensar, né? Isso aqui é uma coisa da vida mesmo, da nossa realidade, tá, gente? Então, tenham cuidado e sejam sempre bons amigos, sejam sempre pessoas boas, legais, colaborativas, solidárias, tá? Number 4. Que conselho é dado pelo autor do texto em relação à atitude que devemos ter com as pessoas assim? Mais uma vez, o texto fala, responda de acordo com a conclusão do texto, de acordo com o que foi falado lá. Eu até falei um pouquinho sobre isso, tá? Eu traduzi algumas palavras que mostram essa resposta, tá? Mas, independente desse texto, você já pensa, será que eu devo ter amizade com essa pessoa? Será que isso é legal? Será que não é? Será que é bom, ruim? Nossa, que chato, a gente faz a gente concluir e refletir sobre um monte de coisas, né? Number 5. Em sua opinião, o que é um amigo de verdade? Real, real, realidade, verdade, tá? Então, o que é um amigo de verdade? Pense aí. O que você quer para sua vida? Como você é como amigo? Então, pensa aí um pouquinho, é a sua opinião. Então, aqui é uma das perguntas mais fáceis. Respondam com muito carinho, ok? Então, espero que além de fazer um exercício legal e de aprender coisas novas, tenha ficado uma mensagem bacana para vocês. Sejam bons amigos e procurem bons amigos, tá? Tudo de bom. Contem sempre comigo. Deus abençoe vocês. See you. Tudo de bom. Bye, bye. E se liga sempre na minha dica. Bye. Thank you. E aí, pessoal, agora ficou mais fácil fazer as suas atividades? Espero que sim. Deu para entender tudinho? Oh, que bom! Conto com vocês. Continue estudando e se esforçando bastante. Kisses, bye! E se liga na...